Isso, então nós estamos começando aí nossa aula de Direito Penal 4, dia 30 de novembro de 2020, a primeira aula, que eu queria mostrar para vocês, assim, quais são, né, qual que é o plano do curso e já começar a discutir uma matéria, né, que eu pedi para vocês assistirem ao vídeo, eu espero que tenham assistido, para a gente poder fazer uma discussão. Vou compartilhar aqui minha tela. Isso, estão vendo a tela? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Pessoal, aqui, ó, o programa, o que eu fiz, e estou repetindo um pouco o que aconteceu no semestre passado e parece que funcionou bem, né? Nós vamos ter encontros toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Então, hoje dia 30, né, com essa aula inaugural, aí depois dia 7, dia 14 e tal. E na quarta-feira, o que costuma acontecer é que eu me reúno com professores do Direito Penal 3 e do Direito Penal 4. Talvez vocês tenham sido alunos deles, né? A professora Daniela, professor Canedo, tem o professor Tarciso, a professora Ana Paula. A gente faz uma live, costuma ser na parte da noite, às vezes de manhã, sobre algum tema de direito penal, processo penal. E a gente procura tratar de coisas mais atuais, né? Mais, assim, da ordem do dia, né, para que vocês possam também assistir e participar. A gente faz essa transmissão pelo YouTube. Então, a princípio, o plano é, nós tenhamos reuniões, então, toda segunda-feira às 8 horas. Essas reuniões, a princípio, para mim, é a duração de 1 hora, sabe, de 8 às 9. Né? Mas, assim, por vezes, acaba que passa um pouquinho do horário, mas eu vou tentar sempre me concentrar aí nesse horário, para não ficar uma coisa muito cansativa, né, e exaustiva. O que vai acontecer é o seguinte, as nossas lives elas vão começar a partir da próxima quarta-feira. E nós vamos até ter a participação do diretor da Faculdade de Direito, o professor Hermes. E então, nessa quarta agora, nós não teríamos live às 19 horas, que é o horário que ela costuma ser realizada. E aí, então, eu vou, excepcionalmente, substituir essa live por uma aula também às 9 horas, às 8 horas, na quarta-feira. É uma aula que eu vou falar sobre o sistema de justiça criminal. É uma aula que acho que vocês deveriam ter recebido no primeiro período, talvez não tenham recebido, mas que vai dar contextualizá-los um pouco melhor nessa área criminal. Então, dessa maneira, né, o plano é esse. Eu coloquei aqui só as primeiras aulas que vão antes do recesso, né, de Natal, fim de ano. Depois eu já tenho o conteúdo que vai até fim de março, né, que é quando o nosso semestre se encerra. E acaba que eu já disponibilizei no Teams esse cronograma para que vocês possam acompanhar. Obviamente, pessoal, isso aí não é assim imutável, né? Eventualmente nós vamos ter que fazer alguma adaptação, tal, mas o plano é basicamente esse. Outra coisa, eu não sei também, eu preciso definir com os professores, né, do Direito Penal 3 e 4, se realmente nós teremos lives toda quarta-feira. Porque, eventualmente, né, se não houver, eu sugeriria que a gente fizesse uma atividade relacionada aí ao nosso curso. Igual, por exemplo, semestre passado nós realizamos aí uma audiência simulada com os alunos, baseado num caso real. Então, assim, é uma forma, a gente poderia substituir uma live por essa audiência, entendeu? Então, assim, basicamente é isso. Como é que vai ser em termos de avaliação? Em termos de avaliação, serão atividades previstas lá no Moodle, são 3 avaliações, 30, 40 e 30 pontos, e eu dou um prazo aí de 2 dias para que vocês façam essas atividades. A primeira está marcada aí para o fim de janeiro, depois fim de fevereiro e depois o fim de março. O Moodle, né, antes da pandemia eu utilizava mais, agora com o Teams fica mais fácil também eu postar arquivos, alguma coisa aí né, nessa plataforma. Mas, de qualquer maneira, eu estou lá ainda configurando o Moodle para ver, assim, ela vai ser uma ferramenta de apoio. Então, todas as avaliações serão realizadas por lá. Além disso, eu posso disponibilizar algum texto, alguma coisa. Então, assim, né, é uma coisa meio mista. Nós vamos utilizar tanto o Moodle quanto o Teams. Ok? Alguma pergunta, alguma questão? Não, para mim tá ok.
Ótimo. Então, assim, o plano vai ser, então, basicamente esse, viu, pessoal? Vamos, então, marcar essas reuniões toda segunda-feira. Eu acho que seria muito importante, né, que vocês participassem e sempre as minhas aulas, normalmente eu trago, assim, problemas. Então, exige, assim, uma preparação de vocês, né, que vocês leiam pelo menos o problema previamente, vocês estudem, procurem analisá-lo, ler a legislação correspondente, para que a nossa discussão na aula fique mais qualificada, tá bom? Então, assim, na próxima aula, que será quarta-feira, eu não vou trazer problema, vai ser uma aula realmente mais uma apresentação, uma exposição. Mas a partir de então, na outra segunda-feira, nós já vamos ter algumas questões que vocês precisam ler previamente para a gente chegar e discutir na aula, tá bom? Vamos, Professor, diga. essa aula de quarta vai ser presencial? Tipo, presencial não, né? Por vídeo ou você vai postar? Não, eu vou. Toda a minha aula vai ser realizada dessa forma. Eu marco o horário, quem quiser participar, participe, entendeu, Tainara? Então, assim, Tá, obrigada. vai ser, como é que fala? Não é presencial, não, mas vai ser simultânea, síncrona, né? É um evento, assim, que a gente encontra, discute e conversa. Tá bom? Ok, Eu provavelmente. Professor, Oi. desculpa. Relacionado a manual, você tem alguma sugestão? É isso que eu ia falar para vocês. A princípio, pessoal, não tem uma bibliografia assim, fixa, não, sabe? Eu acho que qualquer manual que envolva o conteúdo é suficiente. Então, normalmente, o que eu indico? Tem lá o César Roberto Bittencourt, Luiz Regis Prado, tem aí o Guilherme Nucci, até o mesmo aqueles mais antigos, né? Nós temos que atualizá-lo, mas, assim, são ótimos autores, Nelson Hungria, tudo. O professor Fernando Galvão, ele não tem o direito penal, né, assim, parte especial, mas ele tem uma parte que é crimes contra a administração pública, que é um conteúdo importante da nossa disciplina, então ele poderia ser utilizado. Então, assim, eu não tenho nenhum autor predileto, não. Né? Basta que vocês tenham um desses manuais que é suficiente. E uma outra coisa, eu costumo passar um ou outro texto para vocês lerem. Então, assim, eu sei que vocês têm várias disciplinas, têm suas atribuições aí, mas, assim, não são textos longos, são coisas, assim, realmente mais curtas, mas que dão uma visão de cada tópico que vai ser tratado em aula. Então, acho que a gente vai levando dessa maneira, ok? Mais alguma pergunta? Professor, bom dia. Diga, bom dia. O senhor falou que a aula quarta-feira vai ser às 8 horas da manhã, correto? Isso. Mesmo com o nosso horário sendo, digamos, no segundo horário, que seria mais tarde, vai ser às 8. Porque o que acontece? No semestre passado, eu mantive dessa maneira e funcionou bem. Parece que os professores de quarta de vocês, é o professor Felipe? Processo penal? Vocês têm comigo na quarta? Ou é hoje? Sim, seria processo penal. Acho que o professor Felipe, acho que ele já está sabendo disso, então ele não está marcando nenhuma atividade nesse horário, a não ser que ele tenha mudado. Ele marcou alguma coisa para vocês na quarta-feira? Não, por enquanto não, professor. Então, assim, vocês me avisam, né? Eu posso adaptar meu horário. Em tese, eu estou à disposição de vocês aí amanhã toda, entendeu? Mas eu queria marcar já um horário fixo para a gente não ter nenhuma dúvida, sabe? Semestre passado funcionou bem, então eu acho que também tem tudo para correr bem nesse semestre, agora o segundo. Sim, muito obrigado, professor. Nada. Mais alguma questão, pessoal? Uma outra coisa, né? Essa aula está sendo gravada, eu sempre disponibilizo ela depois no YouTube. Então, assim, se vocês consultarem lá o canal Carlos Haddad, joga lá no YouTube, então vocês vão achar esse meu canal, que é basicamente para as nossas aulas, nossas disciplinas. Só tenham cuidado o seguinte, né? Eu já coloquei lá o conteúdo do semestre anterior. Então, assim, eu vou fazer uma distinção lá, colocar segundo semestre, alguma coisa nesse sentido, para facilitar a busca. Mas sempre estará disponível lá no canal, tá bom? E hoje vocês têm aula de direito empresarial também, que divide comigo? Isso. Tem o professor, acho que é o Eduardo, né? Parece que também ele não
ele não realiza atividades síncronas, assim, não sei, aí depende, mas pelo que me falaram esse mês passado, também não houve nenhum conflito de horários em relação a ele. Mais alguma coisa ou as regras estão claras? Claro, professor, obrigada. Então tá, então vamos avançar aí. Eu queria aproveitar essa aula, né, pessoal? Teve um fato que causou tanta polêmica aí há algum tempo atrás, e aí eu acho que eu queria trazer para a gente poder discutir, né, que foi um evento relacionado aí a uma audiência criminal. Nessa audiência criminal era um crime, né, foi uma audiência realizada por videoconferência, lá no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, na Justiça Estadual, envolvia uma acusação de estupro de vulnerável. Não sei se todos conseguiram, né, mas dá uma olhadinha no vídeo. Mas eu também, gente, é uma prática que eu costumo fazer. Eu gosto que vocês sempre me expliquem as coisas. Então, quem se habilita aí, quem poderia dizer o que aconteceu nessa audiência? Bom dia. Bom dia. Professor, basicamente, o advogado ele estava mostrando umas fotos e perguntou para ela se elas tinham sido alteradas. Aí a menina ela não respondeu se elas tinham sido ou não, e foi mostrando vários outros exemplos de fotos que tinham sido. Aí o advogado se alterou também, aí ela também ficou emocionada. Foi basicamente isso, aí eles pediram um recesso. Tá. Alguém tem mais alguma coisa a adicionar? Vocês acharam que foi assim um evento comum em audiências? Isso aí chamou a atenção de vocês? Bom dia. Bom dia. Eu acho que, assim, o que o advogado estava tentando fazer é para além do que ele deveria ter feito, porque mostrar aquelas fotos é quase como dizer, olha, você é a culpada disso. Inclusive, eu achei muito, assim, um desaforo mesmo, desrespeitoso, a hora que ele fala que ele não queria que ela fosse filha dele, esse tipo de coisa, tá desrespeitando ela, né? Então, eu achei que, por parte dele, mostrar essas fotos foi assim, tentar colocar. Realmente, é o que todo advogado quer, né? Tirar a culpa do seu cliente e tudo, mas ele estava tentando colocar a culpa nela, né? Não na vítima. Isso é verdade. O advogado, nessas fotos que a gente está vendo aqui, esse aqui o mais alto à esquerda, quem é ele? O advogado. O advogado. Abaixo dele, O réu? alguém tem outra ideia? Como eles não falaram nada, eu não sei quem Não é. deu para saber. Esse abaixo dele é o promotor de justiça, que está fazendo a acusação. Aí nós temos a vítima, né? E à direita no alto, quem que é? Juiz. O juiz, exatamente. E abaixo dele de terno? Ai, também não sei não falou nada no vídeo. É o defensor público. Isso, ele é o defensor público, né? Que em tese estaria aí defendendo não defendendo, né? Ele estaria lá, na verdade, ele estava dando uma assistência à vítima, que a vítima solicitou um advogado, né? A princípio, o defensor público ele teria o papel que o advogado está fazendo, né? Defender o acusado. Mas nesse caso aqui, acho que a vítima tinha solicitado uma assistência jurídica e aí ele foi chamado. Tem uma outra coisa, a audiência inteira ela foi disponibilizada também. São 3 horas de duração. Alguém chegou a assistir? Eu não. É muito tempo para perder, né? Assistindo uma audiência aí de 3 horas, né? Mas acaba que é o seguinte, uma audiência dessa tão longa, ela acaba que mostra que esse pequeno recorte que foi feito, assim, não é que esconde coisas não, né? Mas, assim, diz muito menos do que realmente deveria ter sido dito ou mostrado, né? Como realmente tudo aconteceu. Mas vamos lá em frente. A acusação, gente, né, foi sobre estupro. Nós vamos depois falar isso em mais detalhes, mas, assim, o que é o crime de estupro?
Ele, quando o Código Penal foi, né, o atual Código Penal entrou em vigor em 1940, ele era um crime com a pena que variava de 3 a 8 anos, e ele era muito similar ao crime de atentado violento ao pudor. E o que seria, então, o estupro? O estupro era manter conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, né, com a vítima. Então, assim, para que houvesse a caracterização do estupro, era necessário uma conjunção carnal que se desse por violência ou por meio de grave ameaça. Essa conjunção carnal, né, na definição que o direito penal traz, né, os autores, né, a doutrina traz, né, é justamente o ato sexual em que há a introdução do pênis na vagina. Isso é conjunção carnal. Agora, qualquer outro ato sexual, ele era caracterizado como atentado violento ao pudor. Se houvesse também, mesma coisa, violência ou grave ameaça. Era curioso que no passado as penas estavam nessa faixa, eu acho que são penas baixas, né? E havia uma diferença de tipo de crime. Então, o estupro era 3 a 8, que presume que ele era mais grave que o atentado violento ao pudor, que era 2 a 7 anos. Então, por exemplo, houve a prática de conjunção carnal que só ocorre entre homem e mulher, era uma pena de 3 a 8 anos. Houve uma prática, por exemplo, prática de sexo anal, né, entre dois homens, entre um homem e uma mulher, a pena seria de 2 a 7 anos. Essa questão da punição ela foi alterada em 1990, com a Lei dos Crimes Hediondos. Essa lei ela chegou assim, estupro e atentado violento ao pudor equiparam-se a crimes hediondos, são crimes hediondos. Então, a pena vai ser de 6 a 10 anos, e equiparou as duas sanções. O que acontecia era que, muitas vezes, se você praticasse, por exemplo, um sexo, né, vaginal e um sexo anal com a vítima, você poderia responder por 2 crimes, né? Então, havia um concurso material de infrações entre estupro e atentado violento ao pudor. Em 2009, o Código Penal foi modificado muito nessa parte aí dos crimes sexuais. A pena permaneceu a mesma, só que aconteceu uma coisa. Atentado violento ao pudor e estupro se tornaram um crime único. Então, hoje a gente fala que é estupro você manter conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, ou então é um estupro você praticar qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, eles unificaram num único crime, né, 2 figuras que antes eram autônomas e independentes. É o que eles chamam agora de um tipo misto alternativo. Então, por exemplo, se você nesse contexto, né, você está lá com a vítima, e aí existe a prática de um sexo vaginal, depois a prática de um sexo anal, por exemplo, você cometeu um único crime de estupro. É diferente do tempo anterior em que havia o concurso material. Hoje vai ser, né, uma forma de estupro, assim, você pode até agravar a pena pelo tipo de práticas sexuais ocorridas. Ele não simplesmente manteve conjunção carnal, ele também praticou outros atos libidinosos. Eu acho que a pena base pode ficar mais elevada por isso, mas não são crimes distintos. A lei também, só vou mencionar aqui, ela introduziu a questão do estupro coletivo, estupro corretivo, prevendo um aumento de pena nessas situações. Nós falaremos mais adiante. Nós temos um anteprojeto de Código Penal que está lá no Congresso sendo discutido. Eu nem sei se ele vai ser aprovado, vai virar lei, mas eu gosto de trazer só para mostrar qual que é a percepção, né, que pode vir a vingar no futuro. O crime continua sendo estupro, né, com a pena idêntica de 6 a 10 anos, e a descrição dele parece que ela se torna mais assim fácil de ser apreendida, né? Eu falo o seguinte: praticar conjunção carnal. Se você perguntar para a população brasileira, 99,9% talvez não saiba definir o que é conjunção carnal. Praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Eu também acho que boa parte da população não vai saber definir o que é ato libidinoso diverso da conjunção carnal, né? Então, o novo tipo penal é isso, é praticar ato sexual vaginal, anal, oral, mediante violência ou grave ameaça, né? Isso vai ser caracterizado o estupro. E se houver mais de uma conduta, né, oral e vaginal, anal e oral, tal, a pena tem um aumento que vai variar de 1/3 a 2/3.
Isso é o futuro, gente. O que vigora hoje é isso aqui no meio, o presente. Uma pena de 6 a 10 anos, é um tipo misto alternativo, não existe mais atentado violento ao pudor, temos hoje só a figura do estupro. E aí a questão é a seguinte, essa vítima, né, a Mariana Ferrer, em relação a ela, a acusação foi feita contra o acusado por estupro, mas não esse estupro que está previsto no artigo 213 do Código Penal. A acusação dela diz respeito ao estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código. O que acontece? No passado, né, sempre que houvesse uma prática sexual contra quem fosse, né, menor de 14 anos, tivesse alguma debilidade mental, ou não podia, por qualquer outra causa, resistir ao ato, a gente falava que isso era um estupro com presunção de violência. Ou então era um atentado violento ao pudor com presunção de violência. Então, tipo assim, imagine, é uma criança com 11 anos de idade. Então, ela teve um relacionamento sexual com uma pessoa. A lei chegava e falava o seguinte, aqui, ó, ele tem menos de 14 anos, então esse ato sexual que ocorreu, presume-se que foi violento. Se é um ato sexual com violência, né, não consentida, ela não tem capacidade de consentir, isso é um estupro. E aí aplicava a mesma pena do crime de estupro ou de atentado violento ao pudor. Isso mudou um pouco o enfoque a partir de 2009, né, com a Lei 12.015, que alterou o Código Penal. Então foi criado um crime específico. Ó, haverá um estupro especial se a vítima for menor de 14 anos, tiver alguma enfermidade ou deficiência mental, ou não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência. Esse crime se chama estupro de vulnerável. Pressupõe que todas essas pessoas aqui, menor, enfermo ou que não pode resistir, são vulneráveis. A pena ela é mais grave do que do estupro comum. O estupro comum é de 6 a 10 anos, só que o de vulnerável vai ser de 8 a 15 anos. E aí eu ressaltei aqui abaixo esse parágrafo 5º, que o parágrafo 5º fala o seguinte, ó, não importa se a vítima, se ela já teve alguma experiência sexual anterior, não importa se ela sendo menor, se houve consentimento para a prática do ato, né, menor de 14 anos, tudo isso não afasta a prática do estupro de vulnerável, né? Então, assim, é uma forma de tentar deixar bem claro, né, que, assim, hoje é proibido ter relações sexuais com menor de 14 anos. Se houver, isso vai ser um crime. E um crime severo, né, com a pena de 8 a 15 anos. A pena mínima aqui é maior do que do homicídio, né? O homicídio é uma pena de 6 a 20 anos. Né? Então, ou seja, com consequências graves. No futuro, o que o anteprojeto de Código Penal está pensando em fazer? Mantém a figura do estupro de vulnerável, né? Só que aí reduz a idade, fala que é vulnerável não o menor de 14, mas o menor de 12 anos, mantém a enfermidade ou deficiência mental, mantém quem não pode, né, resistir por qualquer maneira, e prevê uma pena também um pouco mais branda, 8 a 12 anos. Só que, como eu já disse, o que interessa para nós aqui é esse aqui do meio, o presente, é o que está em vigor. A prática do estupro de vulnerável contra quem não se enquadra numa dessas categorias de vulnerabilidade. No caso da Mariana Ferrer, a acusação foi dessa, 217-A. Em qual desses casos aqui que ela se enquadra? Quem poderia me dizer? Ela não podia oferecer resistência, né? Pelo que ela fala, que ela disse que estava dopada, então ela não poderia ter oferecido resistência. Isso, exatamente. Então, a alegação dela é que ela realmente estava assim, né? Não estava ciente dos atos que praticava. Ela alegou que alguém colocou alguma coisa, bebida, alguma droga na bebida dela, não sei. Ela não conseguiu identificar quando ela foi dopada. Se a gente vê a audiência de 3 horas de duração, isso aí fica claro. Ela não indica que foi o acusado o responsável por dopá-la. Ela falou não, que só conheceu também ele depois, mais tarde, que acho que ouviu mais tarde, então que antes disso ela já tinha sido, né, drogada. O que aconteceu nesse caso? O juiz, ele, né, proferiu uma sentença, e nessa sentença, né, a acusação foi feita era de estupro de vulnerável, né? O artigo 217-A que ele coloca aí, né,
parágrafo 1º, segunda parte, é justamente isso. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput. Né? O que o caput descreve? Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, assim, o menor de 14 anos é o vulnerável que está no caput. Aí ele fala, o parágrafo 1º são os outros vulneráveis, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, é o segundo caso. Ou então, quem não tem o necessário discernimento, né, para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, o juiz faz referência a essa última parte final aí. E aí, o que o juiz aconteceu? O que ele fez? Ele acabou por absolver o acusado. E ele falou uma questão aí, saiu na mídia, questão de estupro culposo, vocês viram isso? Sim, foi, inclusive, o que deixou isso em destaque, né? Toda essa fabricação da mídia de falar que a sentença tinha sido estupro culposo, que isso não existe, tudo. Exatamente. Então, assim, o que chamou a atenção, e eu acho que assim, foi até uma coisa bem colocada, assim, né, em termos midiáticos, pelo Intercept, né, que foi o órgão de imprensa que divulgou isso. Ele falou assim, culposo, né, uma coisa que não existe, mas que que aconteceu. Na realidade, o que a gente pode ver? O fundamento principal da sentença, esse é um trecho que eu copiei, é basicamente esse. Dê uma olhadinha aí. O que é, em resumo aí, né, para vocês que talvez não estejam familiarizados com essa linguagem? Um crime, pessoal, para que ele seja, né, para que alguém seja acusado de um crime, é preciso que haja prova da materialidade e indícios da autoria. Para que alguém seja condenado por um crime, precisa haver provas da materialidade e provas da autoria. Para acusar, basta indícios, ou seja, é uma prova mais fraca. Mas para condenar tem que ser uma prova mais forte. Então, o que o juiz quis dizer? Havia prova da materialidade. O que é prova da materialidade? É prova de que um crime ocorreu, um crime existiu. Né? Não o crime, né? Nesse caso especificamente vai ser assim, uma ação típica. Né? A ação típica ocorreu. O que é a ação típica? Ter conjunção carnal com a pessoa que não tem capacidade de resistir. Então, assim, houve essa conjunção carnal, que é o elemento central de um crime de estupro. Ele disse que acredita que sim. Por quê? Houve foi feito um laudo pericial que confirmou, né, a prática do ato sexual e também que houve a ruptura do ímen, né, em data recente. Num determinado momento, eu acho que o advogado até fala, não sei se é o advogado ou o acusado, não, foi o acusado, no interrogatório dele. Ele fala assim, isso aí ela pode ter tido uma relação 2 dias antes, 1 semana antes, tal. Não significa que fui eu. E o próprio acusado, ele nega que tenha mantido relação sexual com ela, a conjunção carnal. Mas o juiz assumiu que houve a prática da conjunção carnal. E aí, a provas da autoria é no sentido de que esse acusado, né, André de Camargo Aranha, ele teve, né, um intercurso sexual com a vítima. A questão o problema é que não ficou demonstrado que a vítima, né, ela estivesse alcoolizada ao ponto de não conseguir resistir à prática do ato criminoso. E aí, nesse aspecto, assim, eu acho que até o juiz, não sei, foi um pouco contraditório, porque, assim, não é que foi pouco contraditório, ele desconsiderou totalmente a palavra da vítima. E aí, pessoal, tem um detalhe, né? Em crimes sexuais, normalmente, você não tem testemunhas daquilo que aconteceu. Né? É um crime que se pratica de maneira clandestina, é um crime que se pratica sem ninguém ter conhecimento. Boa parte das vítimas desses crimes, elas são até parentes, já conhecem previamente o seu agressor. Né? Esse caso aí é um caso que entra assim, acontece, né, mas com menor frequência, porque assim, já tem estudos que demonstram que esses crimes sexuais ocorrem em casa,
né, o abuso de algum parente. Então, assim, mas é feito tudo às escuras. E aí o que acontece? Como é que se provaria um crime sexual que não tem testemunhas? Então, a jurisprudência brasileira, né, os tribunais, ele chega e fala o seguinte, ó, a palavra da vítima, quando ela é coerente, consistente, tudo, ela é suficiente para se condenar alguém. E isso é uma coisa, eu já julguei casos assim, o juiz fica entre a cruz e a espada em determinadas situações. Porque de um lado está lá o réu negando, né? Normalmente ele não nega que houve a conjunção carnal. Ele fala que foi uma conjunção carnal consentida, né? Aceita, voluntária. E a vítima chega e fala assim, ó, não foi voluntário, foi forçado, não sei o quê. Então, assim, você fica com duas versões sendo apresentadas. E aí o que os juízes normalmente decidem? Se a versão da vítima é coerente, não tem, assim, furos, né, é um relato correto, adequado, normalmente se impõe uma condenação para o acusado. Se a gente tomasse, por exemplo, assim, não, tem um depoimento de um contra o depoimento de outro, então não vale nada, provavelmente quase todos os crimes sexuais redundariam em absolvição. Porque normalmente o que vai ter é isso, a palavra da vítima é a palavra do acusado. Nesse caso da Mariana, foi até uma coisa mais assim, bem organizada, no sentido que tinha laudo pericial que comprovou a relação sexual recente, tinha laudo pericial que comprovou a ruptura imenal, né? Mas, às vezes, existe uma conjunção carnal assim que não deixa muito vestígio, né? Ou então a vítima vai procurar, né, vai relatar o fato tempos depois, e que qualquer tipo de vestígio já desapareceu. Então, assim, é muito importante nos crimes sexuais a palavra da vítima. E o curioso nesse caso foi que o juiz, ele, assim, em termos de palavra da vítima, ele desconsiderou tudo, afirmando assim, ó, ela não estava embriagada a ponto de não resistir. A própria vítima falou, ela não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo, ela estava totalmente fora de si. O que eu acho que, na verdade, o juiz quis dizer é o seguinte, não é que ela não estava, né, estava fora de si, o problema foi que o acusado não percebeu, talvez, que ela estivesse fora de si. E aí a gente chega na situação do estupro culposo. Deixa eu voltar aqui no compartilhamento. Né? Se esse for o fundamento, na verdade, esse fundamento aqui não diz tudo, não. Pelo que a gente pode ler assim, do raciocínio do juiz, não é que a Mariana ela não estava alcoolizada de maneira suficiente a ponto de não conseguir resistir. O que, na verdade, o juiz tentou demonstrar, e foi até também o Ministério Público, no parecer dele, disse, foi que o acusado não percebeu que ela estava, né, vulnerável e que, portanto, não poderia resistir. E por isso que há uma breve referência na sentença ao erro de tipo. Né? Alguém se lembra aí da distinção entre erro de tipo e erro de proibição? Né? O erro de tipo está aí no artigo 20 do Código Penal. Né? Quando ele acontece, né, e o erro de proibição, né, o erro sobre a ilicitude do fato, está previsto no artigo 21. O que é o erro de tipo? Quando o agente ele se engana sobre algum dos elementos do tipo penal, esse engano ele vai excluir o dolo, a intenção do agente. Mas se ele se equivocou de maneira assim, né, assim, foi um erro que ele poderia ter evitado, pode ser punido por crime culposo, se houver essa previsão. Então, em resumo, o erro de tipo é uma falta de percepção da realidade. Então, assim, exemplos de erro de tipo, vários. Uma pessoa está andando transportando um saco de cocaína, mas ele está achando que aquilo lá é um tipo de farinha, um outro tipo de pó. Aí ele é preso e fala assim, não sabia disso. Ou então você vai e pega um bem, você tira lá, pega uma carteira, coloca no bolso, vai embora, você achou que era a sua carteira, mas você se enganou. Na verdade, era a carteira do vizinho, então você cometeu um crime de furto, mas você não teve intenção nenhuma de subtrair. Se você soubesse que a carteira era dele, você não teria pego. Então, assim, você tem uma falsa percepção da realidade. Esse é o erro de tipo. O erro sobre a ilicitude do fato, o erro de proibição,
ele é quando você né, tem dificuldade de compreender se o fato é crime ou não, se ele é ilícito ou não. É mais difícil, né, de ser caracterizado, eu acho, porque assim, o Código Penal estabelece, o desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém pode falar assim, eu não sabia que transportar um determinado tipo de droga era crime, eu não conhecia a lei penal. Essa não é a questão. A questão é, tipo assim, você tem que ter uma consciência da ilicitude da sua conduta. E aí, no erro sobre o erro de proibição, o que acontece é o seguinte, você não tem percepção de que aquela conduta era ilícita. Então, assim, eu falo que é mais raro de caracterizar, porque, por exemplo, eu aceitaria, talvez, que um sultão venha para o Brasil, case com várias mulheres, porque esse é o costume que existe lá no país árabe. Agora, isso aqui no Brasil é bigamia. Você não pode, sendo casado, contrair vários casamentos, né? Então, uma pessoa que fala assim, eu não sabia que bigamia era crime. Ok, mas não dava para ter uma consciência da ilicitude da conduta, você ter vários relacionamentos formalizados, a lei autoriza isso, tem essa permissão? Não há, né? Mas aqui o que interessa para a gente é o erro de tipo, né? Houve uma falsa percepção da realidade por parte do acusado. Ele se encontrou com a vítima, ele não percebeu que ela estava embriagada ao ponto de, né, assim, não ter consciência do que fazia, ele manteve uma conjunção carnal com ela, e depois disso chegava assim, não, houve na verdade um estupro, porque ela não consentiu, porque ela não conseguia, né, se defender, ou resistir a esse ato. E o que acontece é que, tipo assim, o erro de tipo, ele pode abordar esses aspectos da vulnerabilidade previsto no artigo 217-A, do estupro de vulnerável. Uma coisa que acontece com uma certa frequência é justamente isso. Vejam vocês, eu falei que é um estupro de vulnerável quando você tem relação sexual com menor de 14 anos. Às vezes, a defesa do acusado é constituída por esse erro de tipo. Deixa eu fazer aqui, eu não sabia que ele era menor de 14 anos. A vítima, para mim, parecia já uma pessoa já com mais de 18 anos. Ela me apresentou uma carteira de identidade que era falsa, mas que falava que ela tinha 18, 17 anos. Ela já teve experiências sexuais prévias, tal. Eu me enganei totalmente sobre a realidade. Tive uma falsa percepção. Se isso realmente tem algum fundamento, né? Porque também tem muita conversa, né, pessoal? Essa é a tese básica que se defende, mas o acusado sabia plenamente das condições da vítima. Mas se isso realmente é válido, vai caracterizar o erro de tipo. Então, isso pode acontecer com alguém com uma deficiência mental, com alguém que não pode resistir, como nesse caso. Eu me lembro eu julgando um caso, esse caso aí foi curioso assim, né? A defesa alegou tanto o erro de tipo quanto o erro de proibição, o erro sobre a ilicitude do fato. E qual que foi assim, qual que era a situação? Um rapaz, ele chegava lá na casa da vítima, ele era vizinho dela, esperava os pais dela saírem para trabalhar, e aí ele mantinha relações sexuais com ela, conjunção carnal. Depois que ele mantinha a relação sexual, ele chegava e falava assim, aqui, você não conta para ninguém, não. A questão é que essa vítima, ela tinha uma deficiência mental. Ela tinha um problema aí que realmente era de conhecimento de todos lá da vizinhança. Então, assim, ela nem reagia muito, ela não falava nada, ela aceitava a conjunção carnal e pronto. E aí, toda vez que ele fez isso dezenas de vezes, ele falava, não conta para ninguém, senão eu vou te matar, ameaçava. Até que um dia a vítima aparece grávida, né? Depois de meses, ela aparece grávida, os pais aqui, como isso, começam a investigar, fazem a notícia crime na polícia e tal, e aí chegam nesse acusado. Aí o que a defesa alegou? Erro de tipo e erro de proibição, erro sobre a ilicitude do fato. Qual que é o erro de tipo? O acusado chegou e falou o seguinte, aqui, eu não sabia que ela tinha alguma enfermidade mental. Então, eu mantive um relacionamento sexual com ela, vários, aliás, relações sexuais, achando que era uma pessoa normal. Só que aí, assim, eu refutei na sentença, falei aqui, na verdade, isso aí não tem muito fundamento, não, porque toda a vizinhança, todas as testemunhas aqui que vieram na justiça falaram que ela tinha um problema mental. E todo mundo, era um fato notório na região. Então, você falar que não tinha esse conhecimento da realidade não me convenceu.
O outro argumento era o erro sobre a ilicitude do fato, que ele chegou e falou assim, eu não sabia que era proibido ter relações sexuais com uma pessoa deficiente. Eu achava que não tinha lei proibindo isso. Aí também foi um outro argumento que eu refutei. Eu falei, peraí, mas se você, toda vez que tinha um relacionamento com ela, você chegava para ela e falava assim, silêncio, não conta para ninguém, você tinha uma consciência da ilicitude do seu ato. Se você queria ocultar isso, é porque alguma coisa de errado tinha. Essa consciência chegou até você. Então, assim, foram dois argumentos, né, que mencionados no processo como uma defesa, mas acabou que eu não considerei como causa para poder absolver, reconhecer algum tipo de erro. Então, voltando aqui, né, no nosso erro de tipo. Só um instante. Então, o que se alegou foi isso, né? Esse erro de tipo, quando ele é assim, né, invencível, insuperável, né, qualquer pessoa naquela situação erraria, não teria como evitar o erro, vai ser uma conduta atípica. Vai excluir o dolo, excluir a culpa, ou seja, é um fato atípico. Agora, se esse erro é evitável, com um pouco mais de cuidado, a pessoa chegaria a ter uma percepção correta da realidade, né, vai excluir o dolo, né, a intenção, mas remanesce uma punição pela culpa. E daí que chegamos no estupro culposo, porque foi basicamente isso que aconteceu, né? O acusado afirmou que não pôde perceber que ela tinha, né, que a vítima estava incapaz de resistir ao ato, achou que o estado dela era normal. E aí a questão é, isso aí exclui a tipicidade do crime, né? O máximo que poderia acontecer é se essa avaliação que ele fez foi uma avaliação, assim, pouco segura, confiável, né? Ele agiu em erro, aí poderia ser punido por estupro culposo. Mas como não existe a figura do estupro culposo, não vai ter crime nenhum. Então, no fundo, foi basicamente isso que aconteceu. E aí, pessoal, eu queria falar alguma dúvida, alguma questão, eu posso avançar? Professor. Vamos lá. Pode falar. Pode falar. Tá. É porque você falou essa questão da ruptura do ímen. E aí eu queria saber se isso poderia agravar o crime e tudo mais, porque, assim, eu vi algumas, principalmente feministas, assim, publicando que isso, sim, não seria muito legal, porque dá uma, assim, como se a mulher não tivesse esse estado de ser virgem, ele fosse uma pureza e tudo mais, né, que é algo, assim, que vai meio contra essa liberdade sexual e tudo mais. Então, essa ruptura do ímen, ela poderia, assim, agravar o crime? Tainara, a questão é a seguinte, a virgindade, acabou que ela, até 2009, ela era um valor, sabe, incorporado no Código Penal. Nós tínhamos alguns crimes que previam isso, tipo assim, o crime de sedução, seduzir mulher virgem, tal, abusando de sua inexperiência ou justificável confiança, tal, Então, assim, era uma coisa que havia uma tutela penal sobre isso. Depois de 2009, eles excluíram qualquer referência a esse aspecto, né, a essa virgindade. Mas a questão é a seguinte, o que vocês acham? A conduta de ter sido praticada com a pessoa, né, que era virgem ou que não era, isso aí é mais grave, é mais reprovável? Não. Eu acredito que não. Aí a questão é essa. O juiz... Pode recair na culpabilidade, né? Hã? Pode recair na culpabilidade, né? Quando for olhar as circunstâncias. Exatamente. Aí a questão é essa, né? Eu já conversei isso com várias pessoas, assim, e muitos chegavam assim, não, para mim não deveria ter nenhum agravamento por ter sido, né, o primeiro ato sexual da vítima. Mas para outras pessoas pode chegar e falar assim, não, isso aqui, imagina, ela nunca tinha tido um tipo, é uma coisa talvez muito mais traumática, não tinha experiência nenhuma, tal. Se considerar isso, você pode, talvez como uma circunstância do crime, agravar a pena base, entendeu? Não vai ser um aumento assim previsto em lei e tal, mas dependendo da percepção, né, que um juiz tenha do fato, ou até do relato da vítima, ela chegou,
Porque ela mencionou isso, ela falou assim, ó, eu nunca escolheria ter tido meu primeiro relacionamento sexual dessa forma, não sei o quê, tal. Eu estava assim, eu não tinha experiência nenhuma. Então, assim, se o juiz considerar que isso é um fator que torna mais reprovável a conduta, o máximo que ele poderia fazer é isso, é justificar na sentença e aumentar a pena base com base nessa argumentação. Né? Mas aí, como eu falo, isso aí tem uma conotação muito subjetiva, né? Porque assim, não há uma regra precisa a respeito e tem pessoas que acham que não há diferenciação. Professor, diga. Eu ia falar sobre o erro de proibição. Sim. Porque o senhor falou que tem poucos exemplos, mas tem um caso que tem ganhado a mídia, que é um caso do funcionário do jogador de futebol que estava na Rússia, e sim. ele acabou levando remédio para o sogro do jogador e está lá preso até hoje. E ele não sabia que era proibido. Até estão solicitando intervenção do Ministério das Relações Exteriores, do presidente, para ver se abranda a pena dele lá. Aí, assim... Luiz, não, realmente, isso aí que você falou é certo. Esse seria um caso, né? Eu dei um exemplo assim, ó, tá traficando, né? Tá carregando cocaína achando que é farinha, né? E aí seria o erro de tipo. Mas carregar uma substância que a pessoa nem tem ideia de que aquilo é considerado droga, realmente seria um erro sobre a ilicitude do fato. E a situação é mais grave assim, né? Eu acho que assim, é mais aceitável, né, falar que houve um erro se isso aqui não é considerado ilícito no Brasil, né? Imagina, ele pode carregar essa droga aqui no Brasil sem nenhum problema, mas em outro país é considerado crime. Então, eu acho que daria para caracterizar. A questão tem que ver como é que é o ordenamento russo, né? Se eles têm essa previsão de erro de tipo, erro de proibição, para poder isentar de pena. Eu me lembro há muitos anos, mas isso aí tem tempo mesmo, tinha um jornalista, até já faleceu, eu acho, o Ferreira Neto. Ele carregava uns remédios, não sei se era para pressão, o que era, e foi para os Estados Unidos. Chegou lá, mesma coisa. E, assim, foi preso, ficou acho que dias preso porque foi acusado de traficar droga. Aquela droga era de ingresso proibido, de transporte proibido. Mesmo com receita médica, era considerado substância ilícita nos Estados Unidos. Então, ele ficou lá, foi solto posteriormente, entendeu? Mas dá problema. Outra questão, assim, eu julguei recentemente um caso, era remédio para emagrecer. O que acontece? Tem alguns medicamentos, né, que são utilizados, eu me esqueci do nome científico deles agora, mas que eles fazem parte, compõem da composição de medicamentos para emagrecimento. Então, tinha uma moça em Portugal, na verdade, assim, foi falado que era uma quadrilha. Tem uns que são à base de anfetamina. Mas tem um nome específico, eu teria que procurar, até a sentença aqui, eu não me recordo exatamente. Mas o que acontece? Uma brasileira estava enviando para Portugal esse medicamento, para a amiga lá de Portugal, que era também brasileira, mas estava radicada lá, vender esse produto. E aí a Polícia Federal descobriu, a coisa pelos Correios, tal, ela foi processada. Tal. Eu só sei que ela teve, acho que, pelo menos 2 processos criminais contra ela. Num deles, que já havia transitado em julgado, ela foi condenada a 9 anos de prisão. E aí estava com esse outro processo comigo, eu falei, gente, assim, eu estava meio tocado com a situação. Eu falei, é uma pessoa que, assim, primária, bons antecedentes, realmente não tem permissão, né, para poder né, enviar para o exterior esse tipo de substância. É uma substância realmente proibida, mas acaba assim que o efeito lesivo disso eu acho que é muito menor do que você fazer com droga, né? Então, assim, não teve como falar que houve erro de tipo, porque ela tinha consciência disso e tal, né? Erro sobre a ilicitude do fato, igualmente, né? Primeiramente, ela sabia que tipo de substância era, e ela sabia que era uma coisa proibida, tanto é que ela, assim, ela tinha aquela consciência da ilicitude, ela fazia as coisas meio, sabe, ela mandava para destinatário sem identificar o nome da pessoa, tudo, ou seja, ela estava tentando já se proteger, né, do eventual persecução penal. Mas eu só sei que, assim, por uma coisa dessa, ela pegou uma pena aí de quase 10 anos. O máximo que eu fiz, eu acho que, assim, eu apliquei vários redutores de pena que a lei de tráfico de drogas permite. Ela pegou uma pena de 1 ano e pouco, mas isso aí ia acabar prescrevendo.
pelo tempo que demorou a investigação. Mas, de qualquer maneira, ia remanescer a condenação transitada em julgado de 9 anos. Então, assim, esse negócio de droga realmente pode ser um bom exemplo de erro sobre tanto erro de tipo, quando a pessoa não tem consciência de que aquilo é droga, a falsa percepção da realidade, quanto o erro sobre a ilicitude do fato. Ela acha que aquela substância é perfeitamente, né, o comércio dela, o transporte dela é perfeitamente possível, apesar dela saber que é algum tipo de droga, né? Mas às vezes acha que é uma droga lícita, que é uma droga de uso permitido, quando na verdade não é. Mais alguma questão? Ou vamos avançar? Vamos avançar, sempre. Então vamos. Então vamos lá. Pessoal, só para vocês terem uma ideia da audiência criminal. Vocês só viram lá trechos, assim, o advogado e a vítima falando, né, o juiz interveio um pouquinho, mas a audiência criminal, ela segue uma sequência que é basicamente essa. Sempre numa audiência criminal, a primeira pessoa que vai ser ouvida vai ser a vítima, né, o ofendido, a ofendida. E foi o caso dela. A primeira pessoa que prestou depoimento foi a Mariana Ferrer. Em seguida, vem as testemunhas indicadas pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público arrola testemunhas, essas testemunhas são chamadas e prestam depoimento. Depois, são as testemunhas apresentadas pela defesa. Pessoal, acho que tem um microfone aberto aí, só para estar dando uma interferência. As testemunhas de defesa são ouvidas em seguida. Se houver necessidade, é feito um ato lá que são os esclarecimentos do perito. Igual vocês viram que o juiz mencionou lá na sentença, né? Houve uma perícia que constatou a prática da conjunção carnal e a ruptura imenal recente. Às vezes, a defesa ou o Ministério Público tinha alguma dúvida sobre essa perícia, eles podiam solicitar que os peritos comparecessem à audiência para esclarecer esses fatos. Na realidade, o que a lei penal, a lei processual penal prevê é o seguinte: se houver dúvida, faça suas perguntas por escrito. Aí o juiz encaminha para os peritos vão responder às dúvidas da defesa ou da acusação. Se a dúvida persistir, aí sim o juiz chama para comparecer pessoalmente em audiência. Isso parece que não foi feito no caso, não houve necessidade. Feitos os esclarecimentos, existe a possibilidade de fazer a careação. O que é a careação? Colocar cara a cara. A testemunha A falou X, a testemunha B falou Y, ou seja, elas estão se contradizendo. Vamos colocar uma de frente ao outro para tentar ver quem está falando a verdade. Outra possibilidade é o reconhecimento de pessoas ou coisas. Às vezes são aqueles crimes que deixam vestígios, né? Tem uma arma do crime. Vamos reconhecer essa arma do crime. Está difícil de identificar quem foi o autor do crime. Vamos fazer o reconhecimento. Normalmente, pessoal, no processo penal, esse reconhecimento de pessoas ou coisas e também o esclarecimento, a prova pericial, elas já estão lá, já foram feitos, entendeu? Na fase de investigação. Então, imagine, alguém entrou numa agência do Correio com um capacete, armado, roubou lá 10 pessoas. Aí a polícia está querendo identificar quem que é o agente, o autor. Então, ela chama cada uma das testemunhas, vai tentando fazer a identificação, consegue prender uma ou outra pessoa, faz o reconhecimento, pronto, reconheceu. Aí sim, a partir desse reconhecimento inicial, é que vai ser oferecida uma acusação, a investigação vai ser conduzida, tudo, né? Então, assim, existe a possibilidade de ser feito o reconhecimento em juízo, mas, normalmente, isso é algo que antecede o próprio processo. É uma condição para o processo avançar. Se a gente não sabe quem é o autor, né, não vamos ter contra quem fazer a acusação. E o interrogatório é quando o acusado presta suas declarações. É o último ato do processo. Nesse caso aqui, né, esse curto vídeo não mostrou, mas foi o último ato que se realizou. Foram feitas inúmeras perguntas para o acusado e ele apresentou a sua versão dos fatos. A versão dele, que eu não acreditei muito, ele falou que não teve relação sexual com ela, que foi tipo assim, foi só um amasso, que não houve conjunção carnal, mas eu acho que não tem muito fundamento. Ele falou que foi coisa assim muito rápida, e pode talvez ter sido rápido mesmo, tal, mas ele negou a todo momento que conhecesse o fato dela estar em situação de vulnerabilidade. Feito isso, o juiz pergunta para as partes se tem alguma diligência para ser solicitada, sabe? Eu quero solicitar que ouça a testemunha X,
A vítima disse que tinha lá um segurança que viu tudo, ele não prestou depoimento, então vamos chamá-lo. Então pode ser feito isso. Depois são feitas alegações finais, cada parte alega, né, traz seus memoriais, ou então alega oralmente em audiência, para o juiz, ao final, fazer a sentença. O que acontece numa audiência como essa, pessoal? Eu, por exemplo, eu fico vendo, às vezes tem muitas perguntas que não fazem tanto sentido, tem muitas intervenções das partes desnecessárias, e cabe ao juiz ser realmente assim, ele preside o ato, né, a audiência. Ele que é o responsável por controlar a regularidade dela. Então, assim, por exemplo, o que a gente viu muito aqui, perguntas agressivas, né? A forma como o advogado se comportava, né, meio que acusando a vítima dela ter cometido um crime, praticamente, né? Perguntas sobre impressões pessoais. Isso aqui é uma coisa que acontece com frequência e que a lei não permite. Então, chegar para uma testemunha e falar assim, aqui, você acha que o acusado realmente praticou o crime? A vítima não tem que falar, a testemunha não tem que falar isso. A testemunha vai relatar o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela presenciou. Se ela acha, quem tem que achar alguma coisa é o juiz, não é a testemunha. O juiz, com base nas afirmações das testemunhas, ele vai formar a sua convicção, né? Perguntas hipotéticas. E se por acaso tivesse acontecido isso? Não, o se é irrelevante. O que efetivamente aconteceu? É isso que está sendo examinado. Então, assim, o que eles criticaram no papel do juiz aí foi que ele ficou um pouco passivo, né? Não teria feito... Na verdade, eu não sei se esse vídeo mais curto, se ele mostra isso. De certa maneira, o juiz ele até atuou, sim, sabe? Quando a gente vê o vídeo completo. Mas a forma dele atuar, que foi uma forma, assim, talvez mais branda, né? Mas é o jeitão dele, parece, é o estilo, pessoal. E aí, tipo assim, não que eu esteja o defendendo, não. Mas eu falo o seguinte, o juiz está lá realizando audiências diariamente, né? Se toda vez que tiver, tipo assim, algum embate com o advogado, o negócio assim, sabe, subir para uma escala de discussão muito grande, é um estresse tão grande. Então, o que o juiz, acho que com grande experiência, que ele chegava a fazer, ele tentava, falava que, doutor, não, o senhor está fazendo, ele fez isso, doutor, o senhor está fazendo as perguntas sem sentido, volta para o caso, doutor, tá. Isso acho que não foi mencionado. Realmente ele foi muito sutil, né? Poderia ser mais firme? Talvez sim. Né? É muito fácil também a gente analisar o caso, né, depois que ele aconteceu, né, na frieza, né, tentar identificar os erros. O promotor, por outro lado, eu achei ele até mais passivo, que o promotor também, já que ele está lá meio que, né, digamos assim, representando a vítima, né, ele está representando o Estado, né, na realidade, mas quem levou o caso para lá tinha uma vítima específica. O promotor acho que deveria assumir, de certa maneira, né, num sistema assim, de partes, se o advogado está falando uma coisa, o promotor deveria rebater. E o promotor não falou nada. Pelo contrário, o promotor depois, ao final, deu um parecer favorável, né, ao acusado, falando que ele deveria ser absolvido, né? Então, assim, o que aconteceu nesse caso é exatamente uma coisa, assim, não digo com essa mesma intensidade, mas que é uma estratégia de defesa, né? Você tentar, como é que fala, desconstruir a vítima, você tentar mostrar que ela, por exemplo, né, tinha muita experiência anterior, tinha uma vida... Antigamente, pessoal, não era raro chegar e falar, tipo assim, essa mulher tem uma vida sexual pública, sabe? Como se fosse assim, ela tem vários relacionamentos sexuais com vários homens, ou seja, não tem nada de estupro aqui não, isso aqui é consentido, ela tem uma vida devassa, tal. Então, assim, é um argumento, né? Às vezes é duro, né, da gente ouvir e ver, mas que faz parte da estratégia de defesa. E o que eu pude perceber também nessa audiência, né, com a minha experiência vendo isso, é que simplesmente o advogado faturou tudo. Ele conseguiu controlar a audiência, ele conseguiu convencer o juiz e conseguiu ainda convencer o Ministério Público. Então, assim, o advogado dominou totalmente a situação, né? Então, você fala assim, você acha que advogado bom é o advogado fluminense, né, que consegue as coisas impossíveis, mas esse aí acho que está no mesmo pé, né? Foi muito criticado, falaram muito mal dele, falou que ele exagerou, não sei o quê, mas acabou que ele conseguiu, acho que aquilo que ele estava se propondo, né, absolver o réu de qualquer maneira. E isso, gente, eu já vi
Eu já vi relatos aí de professor meu na faculdade que uma vez ele foi procurado por... A gente fica questionando a ética do advogado. Aí eu até pergunto para vocês, um advogado pode mentir em juízo? O que vocês acham? Ele apresenta mentiras, fatos inverídicos para defender seu cliente. Acho que não. Ah, professor, eu acho que ele, sei lá, pode fazer umas omissões pensadas. Nada assim. Não sei, professor. Ampla defesa. Essa que é a questão. Você pega aí o guarda-chuva da ampla defesa, tipo assim, vale tudo. E, basicamente, pessoal, o que existe hoje no Brasil é isso, vale tudo. E aí, o que acontece? Tinha um advogado antigo, Evandro Lins e Silva, foi até ministro do Supremo, era um cara muito ético. Ele tem um livro interessante, No Salão dos Passos Perdidos, se eu não me engano. E aí ele falava o seguinte, olha só, eu nunca menti numa defesa. Eu poderia, tipo assim, como é que fala? Adocicar as coisas. Então, por exemplo, o marido matou a mulher. Eu não falava que ele não matou a mulher. Eu falava, não, ele matou, mas porque ele estava agindo em legítima defesa da honra, era uma tese que no passado era aceita. Ele agiu de uma maneira isso, ele foi agredido injustamente no momento anterior. Tal. Ele arrumava alguma defesa para justificar a conduta, mas ele não mentia. Eu já tive caso de ver advogado que chegou, o cliente o procurou, falou aqui, ó, doutor, eu matei o meu vizinho. Ele falou, não, eu queria contratar o senhor. Ele falou, não, perfeitamente, vamos cuidar da sua defesa, vamos alegar aí uma legítima defesa. Ele falou, não, eu quero que o senhor alegue que eu não matei meu vizinho. Ele falou, não, mas isso aí é até ruim para a estratégia de defesa, você fica me limitando. Ele falou, se o senhor não alegar isso, eu procuro outro advogado. Deve ter pago rios de dinheiro para o advogado. O advogado aceitou a causa, foi lá no júri e falou que ele não matou a vítima. E o júri absolveu. Isso é um caso real. Então, assim, qual que é o tipo de ética que se espera de um advogado? Hoje em dia não tem mais esse negócio que o Evandro Lins e Silva falava, de que, não, eu procuro não mentir, né? Eu só dou uma nova versão para os fatos, omito, né? Assim, eu edulcoro, adocico a minha defesa. Hoje não, hoje o cara matou, então a defesa alega que nunca fez nada, que não tem nada a ver, tudo. Então, nesse aspecto, isso acabou. Então, num contexto desse, falar que esse advogado teve um comportamento... Isso aí, a princípio, hoje em dia, não digo que é o padrão, não, mas, assim, é uma coisa comum. Né? E aí, pessoal, a questão do interrogador, né? Uma coisa que eu acho muito importante, um papel de juiz, é não prejulgar. Né? É lógico, tem que tratar com cortesia, né? Às vezes, já aconteceu isso comigo, às vezes eu vejo causas assim que eu fico indignado, eu falo, gente, como é que foi? Eu tenho que conter essa minha indignação, né? Evitar ficar gritando, ser paciente, procurar ser lógico, objetivo. É importante a gente perceber o nível cultural da pessoa que está prestando o depoimento. Às vezes é uma pessoa tão simples que se você falar para ela assim, de igual para igual, ela não vai entender nada. Eu me lembro numa audiência de trabalho escravo, estava lá com o Ministério Público, né, o procurador da República. Aí ele chegou para a vítima do trabalho escravo e falou, qual que era a sua remuneração? Aí ele chegou, como? Qual que era a sua jornada de trabalho? O senhor recebia equipamentos de proteção individual? E a vítima não entendia nada do que aquele procurador estava falando. Aí, quando ele acabou de perguntar, eu repeti as perguntas, só que na linguagem do nível cultural dele. Eu falei aqui, quanto é que o senhor ganhava? Era por dia, por mês, por semana? Quantas horas o senhor trabalhava por dia? Tá. O senhor ganhava capacete? Tinha bota, tinha luva, tal. E aí você vai, né, tentando perceber esse nível cultural para poder chegar num ponto de estabelecer uma boa comunicação. O que eu acho que também, o mais importante é se não pré-julgar, pessoal. Eu tenho a impressão de que isso aí ficou um pouco prejudicado. Maria Amaral, diga. Professor, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, sobre o advogado, que você estava falando sobre a ética do advogado, e eu me questionei por que a vítima e as pessoas que são chamadas a prestar prova, essas coisas, são obrigadas a dizer que dirão somente a verdade e o advogado não. Não seria a mesma lógica? Não.
A lógica é até a mesma, mas o que acontece? A vítima, ela não tem a obrigação de dizer a verdade, nem o acusado. Nenhum dos dois tem essa obrigação. As únicas pessoas que têm a obrigação de dizer a verdade são as testemunhas. Então, assim, sendo testemunha, não pode ocultar nenhum fato, não pode desvirtuar o fato, tal, tem que falar a verdade. Agora, vítima e acusado não precisam. Então, aí o que acontece? Veja só, a diferença do direito brasileiro e no direito americano. Aqui no Brasil, eu já vi artigos que falam que o acusado tem o direito de mentir. Eu falo, gente, acho que não chega a esse ponto. O ponto que chega é o seguinte, a mentira do réu, ela é tolerada. Tipo assim, não se pune o réu que mente. Mas assim, que ele tem um direito de mentir, acho que já é uma outra coisa. É igual o suicídio. Ninguém tem o direito de suicidar. Mas você tolera a tentativa de suicídio. Você não pune quem tentou suicidar. Né? Você vai punir quem instiga, auxilia, né? Mas quem suicidou, você tolera. Não significa que você tem um direito de suicidar, porque não se pune a tentativa de suicídio. Né? Eu acho que o raciocínio é mais ou menos esse. Então é o seguinte, e lá nos Estados Unidos o que acontece? O réu, ele tem o direito de ficar em silêncio. Se ele não quiser responder as perguntas, ele não responde. Mas se por acaso ele resolver falar, ele tem que falar a verdade. Senão ele vai ser tratado como uma testemunha. Lá é o perjúrio, né? Aqui nós temos o falso testemunho. Ele vai ser processado por perjúrio. Aqui no Brasil, não. E sabe o que eu acho que é ruim? Eu fico lá nas audiências, eu vejo uns acusados assim contando umas histórias totalmente inverossímeis, absurdas, e eu tenho que ficar ouvindo aquilo, porque assim, ele pode falar o que ele quiser. Eu falo, não, eu prefiro o sistema americano, de chegar e falar assim, ó, você tem um advogado que fala por você, você não é obrigado a falar lá, se você tem um advogado, ele vai falar por você, né? Mas se você resolver falar, é para falar a verdade. Não tem muito sentido ficar lá inventando, eu fui abduzido por uma espaçonave, por isso que acabou que eu matei a pessoa, não sei o quê. E aí você chega, que interessante, é isso mesmo. Não, vamos fazer as coisas, né, que tornem as coisas mais consequentes. O que a gente vê aqui é uma total inconsequência. Chega lá, fala o que quiser, o juiz ouve o que quiser, a vítima ouve o que tiver que ouvir, e pronto, não acontece nada. Então, assim, mas é essa que é a coisa. Tanto vítima quanto o réu, eles têm o direito, né? Não precisam falar a verdade. Obrigada, professora. É isso que eu pensei mesmo. Para mim é muito, não sei, errado mesmo. O advogado ele deve defender a vítima, mas é muito esquisito ele poder mentir, né? Mas tudo bem, eu entendi. Obrigada. Olha só, no processo civil, nós temos litigância de má-fé. Um advogado que altera a verdade dos fatos, né, a parte representada por ele, vai ser condenado a pagamento de multa. Não tem uma previsão dessa no processo penal. E eles falam que não tem justamente isso, para assegurar a ampla defesa. Se você começar a punir o advogado que altera a verdade dos fatos, então você está prejudicando a defesa. E aí, não sei, né? É um conflito, né? O que é mais importante? Tentar chegar à verdade dos fatos ou tentar defender o acusado a qualquer custo? Aqui no Brasil, o que eu percebo é que o valor mais importante é tentar defender o acusado a qualquer custo, né? Nós ainda não chegamos ao ponto de falar assim, não, aqui, ó, ele matou a testemunha porque a testemunha ia depor contra ele. Isso aqui é ampla defesa, né? Estou exercendo minha ampla defesa. Aí ele subornou o promotor, porque o promotor estava acusando ele com muita convicção. Então, isso aqui é para o exercício da ampla defesa. Nós não chegamos a esse ponto ainda não, mas não sei, né? Dependendo do andar da carruagem, podemos um dia nos deparar com isso. Mas deixa eu voltar aqui no compartilhamento. Então, pessoal, né, isso. Então, o comportamento do interrogador, para vocês, deixa eu falar minha impressão, para vocês que não viram o vídeo de 3 horas, sabe o que eu pude perceber? Que acho que já houve um pré-julgamento desse caso. E isso eu falo por qual razão? Diversas circunstâncias você pode identificar assim, durante a audiência. Teve um momento lá, logo no início, e por isso que eu falo que o advogado dominou a situação. Logo no início do depoimento da Mariana Ferrer, da vítima, o advogado chegou, quem que está aqui na sala com você aí? Tem mais alguém? Não sei o quê. Pega a câmera e passa ao redor da sala, mostra tudo.
Aí mandou mostrar assim para ver se tinha mais pessoas lá, para não orientar o depoimento dela. Eu não vi, o juiz mandou fazer isso, tudo, o promotor falou tal. Eu não vi fazendo isso com nenhuma testemunha de defesa, por exemplo. Então, assim, eles achavam, o advogado já botou assim, tipo assim, ó, quem está inventando a história, contando alguma mentira aqui é a vítima. Então, deixa eu ver se você, o seu, né, a estrutura que você está tendo para inventar essa história toda. Eu estou desconfiado de você. Porque com relação às testemunhas, nada foi feito. Não que isso esteja errado, pessoal. Em audiências por videoconferência, vários juízes fazem isso aqui, ó, mostra aí o redor de você para ver a situação. Mas se for fazer isso com um, tem que fazer com todo mundo. O tratamento né, se você está preocupado com a versão de um, tem que estar preocupado com a versão de outros, de que todos não sejam influenciados por ninguém. Uma outra coisa que me chamou a atenção, durante o interrogatório do acusado, aí vocês vão ter que ver lá no vídeo longo, né? É interessante, o advogado está do lado dele, do acusado, o acusado está respondendo umas perguntas, tem uma tela de computador na frente dele, e mostra, para mim, acho que foi claro, assim, acho que eu não tenho dúvida, o advogado digitando as coisas. E toda hora o réu olhando para a tela. Então, assim, a impressão que eu tive é que o advogado estava ditando as respostas para o acusado. Não todas, entendeu? Mas sempre dando uma dicasinha. Aí chegava lá, digitava, papá. Eu falo o seguinte, por que um advogado participando de um ato tão importante como esse, sendo gravado, ele não está simplesmente ao lado do acusado ouvindo? Ele está fazendo outra coisa, está mexendo no Zap, está mandando um e-mail, tal. Ele não deveria estar concentrado no ato? Eu acho que ele estava tão concentrado que ele estava lá digitando, trabalhando no computador, dando orientações de como responder. Eu não sei se o juiz e o promotor não perceberam isso, né? Ou então já fazia parte daquela questão do pré-julgamento. Falou assim, eu acho que ela está inventando alguma história aí, não tem muito fundamento, então não estou nem levando... ele já está absolvido, não estou nem dando tanta importância ao que ele está falando agora, não, o resultado já está... Pode ser, assim, é uma impressão minha, né, gente? Eu posso estar totalmente equivocado, mas parece. E um detalhe também, a vítima, de certa maneira, ela mesma se prejudicou, porque ela apresenta, assim, alguns argumentos durante o depoimento dela que são, assim, sabe, assim, inverossímeis. Então ela chegava e falava assim, teve um vestido que ela usava, né? Aí perguntaram, ele ficou com um esperma, com alguma coisa para fazer um DNA, cadê o vestido? Ela falou, esse vestido está no exterior, eu recebi orientações de guardá-lo de uma maneira que ninguém possa, né, assim, tocá-lo, tudo, se houver necessidade eu trago ele de volta para o Brasil. Fala assim, umas coisas que não tem muito sentido isso, se realmente houve, isso aí é uma prova importante, deveria ter... Aí depois ele chegou e falou assim, não, na verdade esse local onde houve o crime, há uma quadrilha especializada de pessoas que acho que vendem virgindade, não sei o que, de vítimas, tudo. Então, assim, foi colocando algumas coisas no meio do relato dela que eu acho que prejudicou um pouco. Porque aí o juiz talvez o promotor, passaram a achar assim, peraí, esse relato que ela está apresentando, né, como eu disse no início, tem que ser bem consistente, uma coisa muito sem furo, né, você vê que tem sinceridade e tal, mas quando adiciona assim, uns elementos que são meio assim, pouco prováveis de acontecer, né, ou que não tem nenhum respaldo na prova nem nada, isso aí enfraquece um pouco. Então, no fundo, eu acho que o que aconteceu foi basicamente isso, sabe? No momento, em determinado momento lá, eles realmente já se convenceram que a história não mereceria tanta credibilidade, né? Embora eu ache que realmente tenha havido, né, uma conjunção carnal sem que ela tivesse consciência e pudesse ter resistido, né? Embora o juiz tenha falado assim, ela não se comprovou que ela estava embriagada o suficiente, eu acho que ela estava sim, né, pelo que ela falou e tudo, mas realmente era difícil talvez ao réu ter essa percepção. O que prejudicaria ele foi ele falar para mim, né, pelo menos o que eu vi, ele ter mencionado lá de que não teve conjunção carnal com ela. Falei, por que ele está omitindo esse fato, né? Talvez para, não sei, mas porque ainda que não tivesse havido a conjunção carnal, gente, ele responderia por estupro, porque ele praticou outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, né? Então, assim, não sei qual a relevância disso, mas ele mentiu, acho que, sobre esse aspecto, falando que não houve conjunção carnal. Então, assim, no fundo, acaba que, acho que se houver dúvida, né, a dúvida favorece ao réu no direito penal, e aí a solução foi essa. O que eu posso antecipar para vocês, pessoal, é o seguinte,
acaba que situações como essa, no sistema de justiça criminal brasileira, não são, acho que, tão incomuns. O Banco Mundial, ele tem um projeto lá que ele avalia as justiças criminais do mundo inteiro. No relatório editado esse ano, ele chegou à conclusão aqui, ó, primeiro lugar, Dinamarca, melhor justiça do mundo, criminal. Segundo, Finlândia. Terceira, Noruega, os países escandinavos. E aí quais são os critérios que eles utilizam? A eficiência da investigação, a velocidade da justiça, o nível de reincidência. Foi condenado, ele voltou a delinquir, não, então a prisão cumpriu um papel, assim, ó, ele não está delinquindo. Os juízes são independentes, imparciais, tem corrupção no judiciário e tal, os direitos do acusado são garantidos. O último lugar é a Venezuela, né, que vocês podem ter uma ideia lá, a situação acho que hoje é caótica. E o Brasil ocupa a 103ª posição. E, sinceramente, gente, essa acho que é a posição até, não sei se está até muito condescendente com a justiça brasileira, porque criminal. Porque, ao mesmo tempo que existem inúmeras violações de direitos individuais, há uma extrema morosidade, uma impunidade assim alarmante, né? E uma seletividade muito grande, porque se a gente for ver, dificilmente réus como desse caso aí, com curso superior, estão nas penitenciárias. Normalmente quem está na penitenciária são pessoas pobres, de baixíssima instrução, que praticaram crimes contra o patrimônio ou relacionado a tráfico de drogas. Provavelmente, acho que 70% da população carcerária brasileira é isso. Crimes contra o patrimônio e relacionado ao tráfico de drogas. Então, por isso que eu queria, na próxima aula nossa, falar um pouco desse nosso sistema de justiça criminal. Como ele, assim, é praticamente edificado para não funcionar, né? Precisa ser muito melhorado, ele tem que ter um novo olhar realmente sobre ele, porque da forma como ele atualmente está estruturado, ele é muito ruim. E a gente percebe isso, talvez, não sei, esse julgamento, né, no seu grau de isenção que houve no julgamento, a figura do advogado, a questão da celeridade, né? O juiz estava falando assim, ó, nós estamos dando prioridade para esse caso aqui, época de pandemia, nós só estamos julgando réus presos. Esse caso é o único processo que não tem réu preso. E acho que o processo demorou 2 anos para ser concluído, né? Ou seja, para a justiça é até rápido, mas assim, 2 anos, para mim, é muito lento, né? Imagina uma vítima ficar aguardando 2 anos para ter uma resposta a seu caso. Então, na próxima aula, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso sistema de justiça criminal, ok? Perguntas? Professor. Diga, Aline. Como que você ia julgar esse caso, então? É difícil, Aline. Eu precisaria, sinceramente, ter mais conhecimento do processo. Porque é o seguinte, olha só, eu não sei lá, parece que tem um determinado momento que fala assim, que foi constatado o esperma na vítima. Mas eu não sei se apurou se esse esperma pertenceu ao acusado, entendeu? Parece que sim, porque o juiz chegou e falou que era o caso, né, de que tá aprovada a conjunção carnal e tudo mais. Então, talvez isso. Teria que ver também as testemunhas. Mas o que acontece? Como eu teria julgado? Eu não sei se eu também julgaria diferente, né? Eu estou meio criticando assim, mas a gente tem que ver isso. Mas talvez a minha forma de conduzir, eu procuraria talvez ser mais, não sei, imparcial. Né? Eu achei que, tipo assim, eu não pediria só a vítima para ficar mostrando na câmera todo mundo, eu falo, com todo mundo. Eu seria talvez um pouco mais duro ou severo com o advogado. Sobretudo, igual está lá no interrogatório, ele lá digitando coisa, eu falaria, doutor, o senhor pode fazer isso não, o que você está digitando aí? Às vezes eu estou supondo, eu falei assim, vamos combinar uma coisa, o senhor não digita nada enquanto está sendo realizado o ato. Teve uma hora lá que ele levantou no meio do interrogatório e sumiu da câmera. Eu falo o seguinte, como é que ele faz isso? Será que ele está lá fazendo alguma interferência para o acusado, indicando o que ele tem que falar? Então, assim, eu tentaria coibir esse tipo de conduta. Eu daria mais credibilidade à palavra da vítima. Eu concluiria, sim, que ela estava embriagada, não tinha capacidade de resistir. Eu concluiria que acho que houve, sim, conjunção carnal. Parece, não me convenceu essa alegação do réu de que, não, eu estava lá, tudo, eu parei no meio do caminho. Isso aí não é normalmente o que acontece. Pelo menos assim,
tomando os casos, né, que eu já examinei. Mas, assim, é possível que o acusado não tivesse realmente consciência de que ela estava numa embriaguez a um ponto de não poder resistir. Isso talvez seja fato, sabe? Assim, ele não pôde perceber. A outra coisa, ele chegou lá e falou assim, eu fiquei lá, eu tomei lá um Sprite com vodka. Ele devia estar totalmente já alterado, porque ele ficou lá, acho que de 1 da tarde até 10h30 da noite no restaurante, era um evento da empresa, não sei o quê, então, assim, ele devia estar lá bebendo esse tempo todo. Então, essa alegação dele, por isso que eu falo, não mereceu tanta credibilidade, essa coisa de que, eu bebi um copinho de não sei o quê, aí eu não tive conjunção carnal, eu acho que não teve muita credibilidade, mas é fato realmente que eu não sei até que ponto ele pôde perceber que ela não conseguia resistir à conduta, né, ao ato sexual. E aí, realmente, eu acho sim, aí eu seria mais expresso, não faria como o juiz que não ficou comprovada a embriaguez dela, né, a alteração do estado de ânimo. Eu chegaria e falaria assim, o que está comprovado é um erro de tipo. Ele não pôde perceber a vulnerabilidade, acho que esse erro era inevitável, ainda que ele tenha agido, né, ele poderia ter percebido isso, mas não tem a punição por estupro culposo. E isso aí o juiz falou en passant, sabe? Assim, não foi o ponto central. Eu acho que ele falaria como um ponto central. Diga, Tainara. Mas o erro de... Desculpa. Rapidinho, só para terminar. Claro, sim. Mas o erro de tipo, ele também não daria uma pena? Lá não fala que mesmo tendo esse erro de tipo, não exclui a... Isso, aí fala assim, o erro de tipo, se for inevitável, né, assim, insuperável, né, qualquer pessoa ia errar, ele exclui, isenta de pena, exclui o crime. Mas ele permite a punição se houver a modalidade culposa. Então, assim, um erro de tipo em homicídio gera uma pena. Ele foi acusado por homicídio doloso, mas ele se enganou, não sei o quê, tal, mas ele se enganou, era um erro que era evitável. Então, vai punir pelo homicídio culposo, tem a pena lá de 1 a 3 anos. O problema é que o estupro não tem a previsão de um estupro culposo. E quando não tem a previsão do crime culposo, não tem pena nenhuma. Então, esse que é o grande problema, sabe? Ele não teria punição nenhuma, pela falta de previsão legal de um crime culposo, de estupro. Entendi. Obrigada. Nada. Professor, uma última coisinha, porque eu fiquei assim, muito impressionada com ela falando que tinha gravações das câmeras e não foi mostrada essas 27, 37 câmeras, sei lá. Eu achei muito grave essa alegação dela. O juiz não comentou isso nessa audiência de 3 horas, não? Tainara, a impressão que eu tive é que eles olharam as câmeras, entendeu? E que, assim, ela fala as coisas e, assim, não tem muito fundamento. E isso que enfraqueceu um pouco, sabe? A mãe dela também prestou depoimento. E a mãe, tipo assim, ela fez umas acusações, ela chegou, a mãe falou assim, tem juiz aí que está segurando as provas do processo. Aí o juiz chegou, mas como assim? Como que está? Segurando de que maneira? Ela, não, eu não vou falar, eu não quero, sabe assim? Então, assim, na verdade, eu acho que eles analisaram, sim, as câmeras, sabe? Algumas até mostraram. Por exemplo, eu acho que não houve uma entrega de filmagens seletivas, não. Porque, por exemplo, o juiz, ele utilizou lá como argumento para absolver, falou que ela não estava embriagada, porque ela saiu de onde ela alega ter sido estuprada, ela foi para uma outra, um restaurante, ela precisou andar, acho que 10, 15 minutos de salto numa rua de pedra. E falou que ela andou normalmente, entendeu? A câmera mostrou ela andando, sem cabalenhar nem nada. Então, assim, esse foi um dos argumentos que o juiz falou, que ela parecia estar em bom estado de consciência, entendeu? Então, assim, a impressão, por isso que eu falo, eu precisaria ter mais conhecimento das provas no processo. Mas a impressão que eu tive é de que, sim, as câmeras foram vistoriadas e que, eu não sei, aí é uma coisa assim, tem que se provar, né? Fala assim, não foram todas que foram entregues, todas as filmagens, foram seletivos, tal, será? Eu não sei, eu achei que ela falou meio sem embasamento, a impressão que eu tive. Obrigada, professor. Professor, eu só fiquei com dúvida se esse processo ele devia tramitar em segredo de justiça, porque foi público a audiência e tudo, e por mais que o questionamento da vítima já tenha, acho que, prejudicado ela no sentido de ser invasivo, mas, tipo assim, de ser público, porque, pelo que eu entendo, o crime de estupro não pode ter audiência pública, nem a sentença leva o nome da vítima. Então, ótimo, assim, Débora, ótimo, viu? Você ter falado isso, foi ótimo, que eu havia esquecido.
uma coisa básica, pessoal, esses crimes contra a dignidade sexual, todos devem correr sob segredo de justiça. Ou seja, nada é público, né? Então, tem um sigilo sobre isso. Mas sabe o que acontece? Como é que vocês imaginam que isso aí chegou a público? Essa imagem da audiência, como vocês acham? Quem que divulgou isso? A Mariana. Hã? Acho que foi um furo, assim, e a Mariana. Foi do interesse dela, né? Que a comoção foi. Eu tenho a impressão de que foi ela, a defesa dela, que fez essa divulgação, sabe? Tipo assim, que fez o vazamento, né? Tanto eu estava vendo lá que o promotor de justiça e o advogado de defesa pediram para o juiz para ele suspender o sigilo que existe sobre o processo, como uma forma deles tentarem se defender, entendeu? Então, porque estão falando que eles foram omissos, que foram muito severos. Igual, por exemplo, o advogado, tem uma hora que ele chega e fala assim, ainda bem que eu não tenho uma filha como você, né? Uma coisa assim que ele menciona. Antes disso, a Mariana chegou para ele, eu não estou falando que isso justifica, não, mas eu falo assim, só para contextualizar. Ela chegou e falou para ele, doutor, o senhor está vendo essas fotos, não sei o quê, falou que são fotos bonitas, tal, o senhor não tem vergonha, não, o senhor tem idade para ser meu pai, isso aí é assédio sexual. E aí o advogado chegou, não, nunca que eu queria ter uma filha como você. Tá? Então, assim, foi nesse contexto. Então, eles estavam querendo dar uma ampla publicidade disso para tentar, acho que talvez, contextualizar um pouco melhor a situação, né? Então, assim, eu acho que quem vazou isso foi a própria defesa, a própria Mariana. E foi uma forma também dela dar, né, publicidade ao caso e mostrar que, ó, gente, houve, na impressão dela, houve um erro, houve uma má condução de uma audiência, tal, isso aqui tem que ser reparado. Nada melhor do que a imprensa, né? Você colocar isso aí em público para, né, começar a tentar se discutir, questionar isso. Houve interposição de recurso de apelação. Provavelmente o Tribunal de Justiça, quando for julgar esse recurso, ele vai saber que está todo mundo olhando, né? E às vezes, quando está todo mundo olhando, né, o sol é o melhor desinfetante, né? Às vezes as condutas mudam, né, a forma de abordagem, né? Mas, assim, a princípio, isso deveria estar sempre em segredo de justiça. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, acho que podemos encerrar aqui. Tá vendo? O problema é esse. A minha previsão de aula é de 1 hora, mas a gente sempre acaba passando um pouco, né? Eu vou tentar, nas próximas, me controlar um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, né, pessoal, agradeço a atenção de todos vocês. Quarta-feira, então, às 8 horas, a gente vai falar sobre o sistema de justiça criminal. Eu acho importante vocês terem uma percepção, né, desde quando começa uma investigação, passa pelo sistema processual, vai para uma execução penal, as muitas coisas que precisam ser aperfeiçoadas e melhoradas. E aí, né, a partir da outra semana, a gente começa o padrão. Vai ser uma aula na segunda-feira e uma live na quarta-feira, né, para que todos possam, né, envolvendo todos os professores de Direito Penal 3 e 4 da faculdade. Tá bom? Um abraço a todos e até quarta-feira. Tchauzinho, professor. Obrigada. Obrigada, professor. Até quarta.